Graças a paz, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. Esse programa é da Igreja Presbiteriana de Boconselho. Eu convido agora os nossos ouvintes a estarmos orando ao nosso Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, grande e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse programa Mensagem da Cruz, ó Pai. Um programa, ó Deus, que tem levado a tua palavra em meio às mídias sociais e à rádio Bom Conselho FM, Senhor Deus. Agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus. Abençoa os nossos ouvintes, que eles possam compreender, ó Deus, a mensagem que o Senhor quer falar aos seus corações. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso evangelista Douglas. Douglas, tem uma pergunta que muitos cristãos têm dúvida, né? Por que não comemoramos a festa de Corpus Christi? Graças a paz, irmão Marconi, graças a paz, querido ouvinte. Realmente, irmão Marconi, temos dúvidas acerca de algumas festas que são consideradas como festas católicas. E a gente deve partir do princípio que o Brasil ele é um país majoritariamente católico. Então, a maioria, né, inclusive dos feriados, são feriados, né, considerados cristãos. E um desses feriados, pelo menos em alguns lugares, né, porém não deixa também de serem comemorados em outras regiões, é a festa de Corpus Christi. E aí a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: então, por que nós não celebramos a festa de Corpus Christi? É pelo simples fato de ser considerado uma festa católica, e contudo, se nós partir desse princípio, nós vamos não estar respondendo de forma correta, porque tem festas que a Igreja Católica e práticas da Igreja Católica que são feitas, e mesmo assim nós, como cristãos de linhagem reformada, nós fazemos, né? Um exemplo disso é a própria Páscoa, Natal. Nós também temos a prática de batizar nossas crianças. Nós também defendemos a doutrina da Trindade. Então, os católicos também defendem isso. Contudo, nós não celebramos a festa sobre o Corpus Christi pelo simples fato que nós cremos que a doutrina ou aquilo que eles defendem são corretos, né? São uma festa correta conforme a palavra de Deus. Então, essa festa ela vai ter origem no século XII, século XIII, naquele período medieval, falando de uma freira que começa a ter visões, né, com Cristo, defendendo que a igreja ela deveria colocar no seu calendário litúrgico a celebração da Eucaristia, da Ceia do Senhor, que o Corpus Christi literalmente significa o corpo de Cristo. E aí uma dessas visões que essa mulher tem, essa freira agostiniana, é de uma lua, da lua, né, que a lua era a igreja, e a parte manchada da lua seria, no caso, o sangue de Jesus. Contudo, isso acontece em 1246, se eu não estiver enganado, mas lá para o ano de 1264, mais alguns anos depois, um padre ele tinha uma dúvida na Itália se realmente o pão, né, a hóstia e o cálice, no caso o vinho, de fato era o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, a transformação literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E segundo a tradição católica, aquele sangue ali onde ele vai fazer a missa, né, celebrar a ceia, literalmente se transforma no sangue de Jesus. Então, com isso, o Papa que estava ali pela proximidade, o Papa Urbano IV, ele vai criar essa bula papal, onde será celebrada não apenas ali na localidade, porque nas localidades eles já estavam celebrando, mas universalmente, né, a Igreja Católica como um todo seria colocado no calendário litúrgico. Então, a festa do Corpus Christi ela vem de uma doutrina católica chamada transubstanciação.
Então essa doutrina católica, lógico, ela não nasce ali no ano de 1264, isso já era uma prática defendida entre eles. Contudo, o que eles creem, o que é que essa doutrina crê do corpo de Cristo, né? A festa de Corpus Christi, ela defende que o corpo de Cristo, né, e o sangue de Cristo estão literalmente no elemento do pão e do vinho, ou seja, que é uma transformação ali, né, da substância. Não é o fato, por exemplo, o pão, ele continua tendo cheiro de pão, continua tendo gosto de pão, porém não é mais pão. É ali literalmente a carne de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. E eles partem do princípio com base, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 55, onde diz o seguinte: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, esse texto, entre outros, né, o próprio momento da instituição da ceia do Senhor, onde Jesus vai falar sobre o seu corpo, né, e o pão, ele vai dizer, isto é o meu corpo. Então ele parte desse princípio que literalmente, que Jesus ali está falando literalmente, e que de fato, quando há a consagração desses elementos, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Porém, nós vamos perceber, principalmente no Evangelho de João, que Jesus ele vai usar muita metáfora, né? Jesus ele vai usar metáforas falando que eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e eu sou a água, né? Ou seja, da vida, eu sou a videira verdadeira. E nós sabemos que, de fato, Jesus ele não se transforma literalmente na porta. Jesus não se transforma literalmente no aspecto de um pastor ali de ovelha. Então, nós acreditamos que quando Jesus fala de comer o corpo dele, beber do seu sangue, nós acreditamos que Jesus está falando de maneira figurada, de maneira ali metafórica. Então, nós vamos perceber que, na verdade, comer o corpo e beber o cálice ou o sangue de Cristo é receber esses elementos com fé e crer, né, no seu sacrifício. Ou seja, não é um ato literal ali, de fato, que vai haver uma transformação. Você que está nos acompanhando, né, irmão Marconi, então nós não cremos que há uma transformação literal, que aquela substância ali do pão e do sangue, ele se transforma de fato no corpo e no sangue de Cristo. É por isso que, inclusive nessa festa, né, o padre ele faz a procissão, né, com os fiéis católicos, né, com o ostensório, né, e com a hóstia, né, com o sacramento ali, né, pela cidade, né, onde eles celebram ali de fato o corpo de Cristo. Contudo, nós vamos perceber na nossa visão bíblica que eles deixam de fato adorar Cristo para colocar os elementos ali, o pão, né, e o cálice, como se fosse algo mágico, e nós não cremos dessa forma. Contudo, nós vamos perceber que dentro da perspectiva bíblica, nós cremos que a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, né, que é o ato de dar graças a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus, não é apenas um memorial, não é um rito vazio, que é outro erro que muitos cometem, de achar que a ceia do Senhor é apenas em memória de Cristo, ou seja, lógico que nós celebramos, né, a morte de Cristo, nós lembramos do sacrifício de Cristo, por isso nós agradecemos naquele momento. Mas, apesar de ser em memória de Cristo, a gente, naquele momento, sentir a presença espiritual de Deus em nossas vidas, né? Isso é que o cristão tem que entender, né? É um momento de celebração, mas o mais importante é compreendermos que o momento da ceia é em memória de Cristo, mas entendendo que nós estamos ali em comunhão, né, com a igreja e com o Espírito Santo de Deus. Né? Correto. Então, irmão Marconi, você que está nos acompanhando, então pode esvaziar
é o sacramento, né, da ceia do Senhor. Inclusive é por isso que nós chamamos a ceia do Senhor de sacramento, porque nós acreditamos que a ceia do Senhor é um mistério, porque ele nos comunica por meio de sinais visíveis uma realidade interior. Então não é algo apenas que nós lembramos, como se estivesse lembrando do passado, mas a partir do momento que nós recebemos o elemento, né, que é consagrado, né, que é tirado do seu uso comum, o pão e o vinho, o cálice, nós acreditamos que estamos nutridos espiritualmente. Eu me lembro de uma história, irmão Marconi, você que está nos acompanhando, que diante da ceia do Senhor, o pastor partiu o elemento do pão, né, e começou a dar aos irmãos. E um amigo meu, ele contando essa história, ele disse que ele pegou um pedaço grande de pão. E o pastor olhou para ele e disse: olha, rapaz, isso não é alimento físico, isso é alimento espiritual. Ou seja, a ceia do Senhor não é para alimentar nosso corpo, mas é para alimentar nossa alma. Então, nós somos alimentados, né, vamos dizer assim, a nossa alma é alimentada pelo fato de Cristo, né, se fazer presente espiritualmente e nutrir nossa fé. É algo tão sério que lá em 1 Coríntios 10, 28, vai nos dizer o seguinte, vejam o que o texto vai nos dizer. O texto da palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, ele vai falar 1 Coríntios 11, 28, perdoe, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí o verso 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, existe na ceia do Senhor, por não ser elementos vazios e que Cristo está presente espiritualmente, um discernimento espiritual. Então veja que algo sério. Quem come e bebe do corpo sem discernir o corpo, ele está tomando juízo para si. Inclusive é por causa disso que o apóstolo Paulo vai dizer que muitos estavam adoecendo e muitos estavam morrendo porque estavam tomando a ceia de maneira indigna. Então há em nosso meio um cuidado que nós devemos ter, uma preparação para chegar na ceia do Senhor e um autoexame pessoal. A ceia do Senhor é um confronto onde nós somos confrontados individualmente. Nós, na hora da ceia do Senhor, nós não devemos examinar a vida do outro. Nós devemos examinar a nossa própria vida. É por isso que os presbiterianos escoceses, eles não defendiam a ceia de maneira semanal, né? Apesar que Calvino defendia, mas eles contrapõe essa doutrina de tomar a ceia semanalmente pelo fato de que teria que haver preparação, para a gente não tomar a ceia de forma banal. Então, de tudo isso, por causa disso, nós não celebramos a solenidade, né, a festa de Corpus Christi, não é pelo simples fato de ser uma festa católica, mas sim porque nós não encontramos, né, na nossa entendimento da Escritura, a forma correta de celebrarmos a ceia do Senhor. Mas nós fazemos isso toda vez que nós nos reunimos na igreja e celebramos, né, a ceia do Senhor, nos alimentando espiritualmente. Amém. É um momento de comunhão com a Sim. igreja, né? De estarmos ali adorando ao nosso Deus. Isso. Um momento de regozijo, né, dos cristãos. Bem, irmãos, nós chegamos ao final de mais um programa Mensagem da Cruz e queremos convidar você para estar conosco aos domingos. Nós temos a Escola Bíblica Dominical a partir das 9h30 da manhã e a partir das 6h30 da noite o nosso culto. E também nas quartas-feiras nós temos aqui o culto de oração e doutrina. Venha aprender mais da Palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana. Nesse momento eu convido ao nosso evangelista Douglas a estar finalizando aqui com uma oração esse momento. Amém. Vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos por mais esse programa. Te pedimos que a tua palavra abençoe a vida desses ouvintes e que teu evangelho, Senhor,
alcance morada em nossos corações e abençoa-nos, Senhor, em nome de Cristo a quem oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais, se Deus quiser.